Olá, pessoal. Eu sou o Diego Maldonado Eu sou a Isabela Solero. e a gente vai falar aqui sobre 3 pontos das estratégias de ensinagem do livro Processos de Ensinagem na Universidade, que a gente está trabalhando. Estudo de caso, painel e fórum, que são os itens 13, 16 e 17. A gente começa fazendo uma breve introdução e abertura com uma citação do professor Francesc Bernon, que é um pedagogo espanhol, em que ele diz o seguinte: a profissão do docente é um processo e vai influenciar na emancipação das pessoas, ou seja, vai tornar as pessoas menos dependentes do poder econômico, político e social. E é justamente esse o objetivo da educação. Então, essa citação vai um pouco na linha do que a gente estava discutindo, né, em aula, né, assim, nessa história do papel do professor hoje, que é muito mais de contribuir para a autonomia dos alunos, muito mais do que passar a informação, né? E agora a gente começa com as nossas estratégias. Primeiro a gente vai falar do estudo de caso, que ele está um pouco à parte dos outros dois. Então a gente vai começar por ele. E ele basicamente é uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. Então, o conceito aqui é a gente pegar um caso e olhar para ele, bem como o estudo de caso diz, né? E então ele tem dois lados. Ao nosso ver, o maior valor do estudo de caso é trazer uma teoria para a realidade, uma forma de detalhar um objeto para discussão e compreensão do grupo. Basicamente, a gente tem um problema quando a gente está olhando só para a teoria, que às vezes ela é muito simples, quando na prática a gente tem vários problemas que surgem, que, enfim, você precisa lidar que você não estava esperando na teoria. Mas, por outro lado, muitas vezes o estudo de caso é usado de forma rasa, como, por exemplo, escolher um objeto por conveniência e levantar algo já sabido e tendencioso apenas para provar uma teoria já proposta, sem intuito de discussão ou contra-argumentação do caso. Basicamente, é você pegar um estudo de caso para provar uma coisa que você quer provar, sem olhar para um outro lado, ou enfim, ou omitindo um outro lado que poderia quebrar a sua fala ali, a sua ideia. Então, o Robert Yin, que escreveu um livro inteiro sobre estudo de caso, em 2001, de 2001, esse livro, ele tem uma citação que a gente achou legal aqui. Embora o estudo de caso seja uma forma distintiva de investigação empírica, muitos pesquisadores demonstram um certo desprezo para com a estratégia. Por quê? Talvez a maior preocupação seja a falta de rigor da pesquisa de estudo de caso. Por muitas e muitas vezes, o pesquisador de estudo de caso foi negligente e permitiu que se aceitassem evidências equivocadas ou visões tendenciosas para influenciar o significado das descobertas das conclusões. Então é bem o que eu falei antes, endossado agora pelo Sr. Robert Yin. A segunda estratégia é o painel, que ela nada mais é do que ela é muito próxima do formato de uma palestra, de uma mesa redonda. Então, a descrição feita pela Leia Anastasio é que é uma discussão informal de um grupo de estudantes indicados pelo professor, que já estudaram a matéria em análise, interessados ou afetados pelo problema, em que apresentam pontos de vista antagônicos na presença de outros. Então, é basicamente aquele formato de que o grupo apresenta coletivamente um assunto determinado, cada um com um tempo estipulado para a fala. Depois, o professor, que é o mediador da discussão, faz uma síntese daquilo e, a partir daí, ele abre para perguntas da plateia, né? Então, é mais ou menos esse formato que é bem conhecido. E a gente fazendo uma reflexão sobre isso, a gente percebe que o papel do professor como mediador, ele é muito importante para conduzir essa dinâmica. Então, assim, basicamente, essa dinâmica de painel, ela é quase que fadada à postura do professor ali. Se é um bom mediador que consegue articular e sintetizar tudo, costuma fluir bem, né? E outro papel importante que o professor tem
é justamente de dar liberdade para os alunos deles se colocarem, né? Então, é importante que tenha espaço, que os alunos se sintam confortáveis e cômodos para poder expressar a sua opinião, mesmo que ela seja divergente do que esteja sendo colocado ali. Então, o painel é justamente esse formato de uma discussão, mas com essa estrutura mais ou menos organizada, né? Mesmo que de uma forma um pouco mais informal, ela tem essa estrutura, né? E a nossa terceira estratégia, que é o fórum, é nessa linha do painel também, mas, pela descrição da Anastasio, é um espaço do tipo de uma reunião, no qual todos os membros do grupo têm a oportunidade de participar do debate de um tema ou problema determinado. Então, normalmente, o fórum, ele é uma discussão que acontece em cima de um assunto proposto, né? Ou com base num livro, ou numa obra de teatro, ou, enfim, algum assunto. E é uma discussão um pouco mais orgânica, né? É mais num formato tipo uma assembleia, vamos dizer assim, uma coisa mais aberta, mais livre. Então, é preciso de ter muito respeito com a opinião das outras pessoas, respeito com a opinião, com o tempo de fala, né? Já que é uma discussão um pouco mais livre. E também é importante que as pessoas se preparem previamente para essa discussão, né? Se as pessoas se preparam, normalmente o fórum costuma ser muito mais rico do que se você chegar lá um pouco de gaiato, assim, na história. E é um lugar de construção de conteúdo, né? Porque os alunos, à medida que cada um vai se colocando, as pessoas vão aprendendo e vão construindo juntas um assunto e aprendem a se posicionar e a respeitar o outro, se posicionar criticamente, né? E a cada nova participação, a cada nova fala, é como se outra porta se abrisse para discussão, né? Então, é um exercício constante, fluido. Então, a fala de um é base para a fala da próxima pessoa, né? Eu me lembrando aqui de uma experiência que aconteceu na escola onde eu dava aula, todas as sextas-feiras, no final da aula da tarde, né, entre o período da tarde e da noite, um grupo de alunos, a gente se reunia e professores e alunos de diversos semestres do curso de arquitetura, e a gente discutia um tema que era definido no início do semestre, um tema que não era necessariamente ligado à arquitetura, mas a gente escolhia um livro para conduzir essa discussão, e aí vários alunos de semestres diferentes, a gente se colocava numa roda e a gente discutia esse assunto livremente. Claro que às vezes davam umas discussões muito calorosas, e às vezes a gente mudava muito de assunto, ou enfim, então tinha uma pessoa que era quase que um gerente ali do fórum, que tinha esse papel de trazer as pessoas para a discussão novamente, né, para o foco da discussão, mas era esse exercício de cidadania que existia ali, né? Então, a gente fazendo uma comparação entre essas duas últimas estratégias, que são o painel e o fórum, né, fazendo uma síntese disso, as duas são espaços para debate. Aqui só um parênteses, gente, desculpa, aqui é uma fala do Comim Inocente e Matias, que são os autores que debatem o painel e o fórum, e eles falam aqui sobre o fórum, que é um espaço para diferentes posicionamentos sejam expressos, né? Eles sejam acolhidos e respeitados. Então, tem essa história do respeito à opinião diferente, que é importante. E também, eles dizem que a mediação do tutor, ela nunca vai ser isenta, né? A gente até comentou isso na nossa última aula, sobre as estratégias também, que um professor nunca vai ter uma opinião totalmente isenta, e talvez nem seja o caso mesmo que ela seja, né? Só a partir do momento que a gente tem um ambiente que é respeituoso, né? Então, a discussão pode fluir sem problema, mas sempre com um posicionamento mais claro, né? E, bom, então, voltando lá para a síntese das discussões, a gente fazendo um comparativo entre o painel e o fórum, elas são estratégias que são próximas na sua aplicação, porque os dois, eles desenvolvem a oratória e a proatividade dos alunos, né? A partir do momento que eles têm que se colocar e aprender com esse debate. O fórum, ele é um exercício que é menos estruturado, ele é mais orgânico, um pouco mais fluido, e o painel, ele é um pouco mais, ele é mais estruturado, mais, vamos dizer assim, tem uma estrutura um pouco mais concreta, mas também é esse espaço de debate, de conversa. E diferenciando completamente do estudo de caso, que vai ser um momento que é
é uma coisa direta entre o professor e o resto da sala, sem interação, né? No máximo tem alguma discussãozinha sobre algum ponto ou outro ali, talvez uma tiração de dúvida, mas não, o foco não é a discussão, o foco é simplesmente mostrar um caso, seja ele qual for, que aconteceu. Então, ele é completamente antagônico ao fórum e ao painel. E é isso aí. Aqui está a nossa bibliografia, que está aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem copiar e colar em algum lugar. Basicamente foram as 4 referências aí que a gente tomou. Mais alguma coisa a adicionar, Isabela? Acho que não, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Isso aí, valeu.